Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta. Tenho certeza que esse vídeo aqui vai estar entrando aí para vocês em breve, né? Porque a gente gravou o vídeo sobre a eliminação do Fluminense contra o Lanús, né? Fiz um vídeo mostrando que, no fim das contas, todo mundo tem culpa, né? Dessa desclassificação, né? Foi uma desclassificação ridícula, O Renato teve muita culpa, o Mário tem muita culpa, né? Os jogadores também tiveram suas culpas. Porém, meus amigos, na coletiva, o Renato entregou o cargo. Nós vamos comentar sobre isso aqui neste vídeo. Então, você que está chegando aí de manhãzinha, né? É isso. Isso aconteceu na coletiva após o jogo e a gente vai trazer os detalhes para você. Olha só, pessoal, vamos de cara na questão, né, no vídeo em que o Renato entrega ali o seu cargo, meu amigo. Ó, vamos falar, ninguém esperava por isso, porém, não é desde hoje que o Renato faz isso não, tá? Olha só, o vídeo em questão, peraí, não é esse aqui não, isso aqui é outra coisa. Ih, Jesus, isso aqui é outra coisa. Bom, então assim, o vídeo em questão, meus amigos, eu vou colocar para você assim que eu conseguir, tá? O vídeo em questão é este daqui, ó. Põe na tela, diretora. Ah lá, pessoal. Ele não se aguentou, né? Ele fala que nem deveria estar falando, mas no fim ele acaba falando, né? Olha só. Tô aqui no Daniel Kaiser. Mas eu nem deveria estar falando isso para vocês, que não vai se manifestar o presidente, mas essas perguntas todas de alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar. Então, assim, galera, vamos lá. Vamos entender o que aconteceu, que eu acho que pegou todo mundo desprevenido, né? Bom, o Renato, na sua coletiva, foi claramente uma das piores coletivas que ele já fez. Renato estava totalmente alterado no sentido de não saber o que responder. Foi questionado com perguntas muito boas. Uma das melhores foi do Gabriel Amaral, falando que o Renato sempre disse que Fluminense no Mundial, Fluminense não tinha como ganhar, porque o investimento era muito maior dos clubes europeus, né? E o Gabriel fez aquela pergunta, né? Sabendo que o Lanús recebe muito menos que o Fluminense, né? Tem um investimento pior. Não era para o Fluminense ter passado, foi algo nesse sentido. O Renato não soube responder, ficou um pouco nervoso. E no fim você viu, né, que ele mesmo não conseguiu se segurar e anunciou ali que já tinha deixado seu cargo, né, e já tinha até falado que vocês vão falar, vão reclamar com o outro porque eu tô indo embora e tudo mais, né. A gente ficou meio surpreso com aquilo. E eis que o Fluminense, né? E por isso que eu esperei até agora que... Gente, é 1h20 da manhã. Eu tô aqui para gravar esse vídeo e trazer cedo para vocês. E o Fluminense anunciou realmente que o Renato não é mais treinador do Fluminense, tá? O Fluminense informa que o Renato Gaúcho não está mais à frente do comando técnico da equipe. O treinador pediu desligamento. Além dele, saiu o Alexandre Mendes e o Marcelo Salles, tá bom? O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação empenhada ao longo do trabalho e deseja sucesso, né? Aquela mensagenzinha: alô, ChatGPT, cria para mim sabe? Aí tem o Marcão vai assumir, né, o time de forma interina, tá? Isso aqui é importante a gente trazer, porque já estão especulando quem pode ser o próximo treinador e tudo mais. Eu vou deixar para comentar isso. Eu posso comentar um pouquinho aqui nesse vídeo, né? Existem alguns treinadores que estão aí no mercado, mas o Fluminense deixa muito claro que o Marcão ficará de forma interina, tá? Como ele sempre faz, pelo fato de ser o auxiliar técnico permanente, sempre quando acontece esse vácuo aí na cadeira principal da comissão técnica, ele assume até o Fluminense procurar um outro treinador, né? Até ver o que vai acontecer. Mas, gente, vamos lá. Uma coisa que a gente precisa destacar
é o seguinte, voltando um pouquinho atrás, o Renato disse que as redes sociais acabaram com o futebol, né? E o Renato mostrou ser muito sensível às críticas que as pessoas fazem nas redes sociais em relação ao seu trabalho, né? Para o Renato, ele estava sofrendo muitas críticas e muitas dessas críticas eram críticas ali que não se justificavam, né? Essa é a realidade. Exemplo, Rica Perrone, um monte de outras pessoas que torcem para outras equipes, falando o Fluminense está reclamando de barriga cheia, o Renato faz um bom trabalho, o próprio Renato disse que o trabalho dele no Fluminense era nota 10, então o Renato não conseguiu lidar. Mas assim, eu acho que esse argumento de eu vou embora porque vocês estão reclamando muito, é muito... não justifica, né? Porque a rede social já existe há muito tempo. E o Renato já trabalhou em clubes e a rede social tá aí. Então, só agora que as reclamações o atingiram a ponto de querer sair do Fluminense, essa história, sinceramente, está muito mal contada. Não estou falando que existe uma questão interna absurda acontecendo, elenco, ele perdeu o elenco. Não. Aqui realmente eu acredito que é o Renato mesmo falando eu quero ir embora e me deixem embora. Só que assim, não é a primeira vez que o Renato pede demissão. Ele já pediu demissão após a eliminação com o Grêmio também, só que o Grêmio não acatou e ele permaneceu. E depois teve uma outra eliminação que ele também pediu demissão. Então assim, é algo da carreira do Renato. O Renato, por onde passa, ele pede demissão ali quando não consegue os seus objetivos. A verdade, meus amigos, é que o grande objetivo do Fluminense era o Sul-Americano. Tá? Isso internamente, o próprio presidente Mário Bittencourt com o Matheus Montenegro, né, deixava muito claro, olha, se a gente chegar pelo menos ali na final da Sul-Americana, é um bom número, né, pensando em um ano de eleição, né, só que aí o Fluminense cai nas quartas para um time que é inferior a ele, né, sem contar que Renato foi sim um dos responsáveis pela eliminação do Fluminense. O Renato basicamente, acabou com o time do Fluminense no segundo tempo com as suas substituições. O Renato errou tudo, até perfis ali que não gostam de reclamar muito, não se expõem muito a reclamar. Ontem todo mundo reclamou porque realmente o Renato não mandou bem. Tá? Então é isso, eu acho que o Renato sai muito porque ele sabia que talvez a Sul-Americana era de fato a grande chance de título. Não tô falando que o Fluminense não tem chance de ganhar uma Copa do Brasil, né? Agora, com todo esse clima, eu acho difícil e o Fluminense agora tende a passar por um momento um pouco complicado. Por quê? Porque agora o Renato sai num momento onde ele sai dizendo que reclamavam demais dele. Eu fico me perguntando qual treinador aceitaria essa cadeira, né? E eu vou te falar, eu não acho que a torcida do Fluminense está errada em reclamar. Sabe por quê? Porque o nosso time ele é grande. E a gente precisa exigir, né? Então, assim, eu vejo a reclamação de time grande algo normal e o Renato também sabe disso. Então, esse fato dele sair porque estão reclamando demais é uma desculpa muito ruim. É melhor falar sair porque eu perdi a competição que eu achava que ia ganhar, né? Muita gente está chamando o Renato de covarde, né? Que foi um ato de covardia. E eu queria falar muito em relação a isso aí. O Renato, ele sempre gostou de... Ele é muito marrento, né? E ele sempre gostou de mostrar que está certo e as outras pessoas estão erradas. Eu tenho a plena certeza que ele estava esperando esse título da Sul-Americana para dar uma resposta. Aí, para quem fica reclamando, aí eu ganhei a Sul-Americana. Vocês têm que entender que eu sei o que eu tô fazendo. Só que aí ele cai na Sul-Americana. E aí ele olha para um lado e fala, não vou conseguir dar resposta para os reclamões. O que eu vou fazer? Eu vou me retirar. Então, assim, você acha que isso no caso, foi um ato covarde de Renato? Não? Ontem o Renato fez coisas assim que não faz sentido, né?
Quando o time tá ganhando, Fluminense, né? Quando tá ganhando, ele chama o Soteldo, né? Aí quando o time tá perdendo, aí ele chama o JK e o Riquelme. É esquisito, né? Esquisito pra caramba. Agora, falando sobre o futuro, né? Quem vai ser o time do o treinador do Fluminense? Galera, é muito recente tudo que tá acontecendo. É difícil eu ainda estou no dia que o Fluminense foi eliminado, então assim, eu tô com a mente um pouco cheia, não consigo pensar de forma objetiva, mas eu acredito que vai acontecer assim. Se o Marcão der conta do recado, os resultados aparecerem, eu acho que é muito a cara da diretoria continuar com o Marcão. O Marcão tem o apoio do Thiago Silva, tem o apoio do elenco, o elenco gosta muito do Marcão, então o que a gente vai fazer? A gente vai manter no Marcão porque tá dando certo. Marcão vem pontuando no Campeonato Brasileiro, lembrando que a Copa do Brasil agora é só em dezembro, então o Fluminense não tem mais outra competição a não ser o Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense vai jogar o Campeonato Brasileiro até o fim e depois vai enfrentar ali o Vasco na Copa do Brasil, tá? Então eu acredito que a diretoria vai pensar muito no que vai fazer agora. Se o Marcão der certo, vai manter o Marcão, né? Porque técnicos que estão livres no mercado, realmente não se tem técnicos assim muito bons, né? Você tem o Tite, mas o Tite ainda consegue ser mais caro que o Renato. E o Tite não é a cara de um treinador que chegaria no Fluminense nessa situação do técnico ter saído do jeito que saiu, né? Você tem o Roger Machado, que já passou por aqui também, foi demitido do Internacional, é muito próximo à diretoria do Fluminense, porém, foi procurado pelo Vitória e disse que não assumiria nenhum time este ano, né? Outro nome que tem, que esse tá empregado, mas a gente sabe que a diretoria do Fluminense sempre gosta muito, que é o Odair Hellmann, né? Eu acho criminoso. O Odair Hellmann, sinceramente, acho bem ruim, se for essa escolha. Então, assim, o mercado brasileiro para técnicos brasileiros, né? Lembrando que a diretoria tem essa preferência de técnicos brasileiros, não está muito boa. Tem técnicos aí estrangeiros? Tem. Será que o Fluminense tentaria algo desse nível, desse naipe? Não sei. Aí a gente vai ver como que vai ser. Porque dependendo das escolhas do Fluminense agora, isso é algo que pode prejudicar até uma reeleição. No caso, não é uma reeleição, né? Uma eleição de Matheus Montenegro como presidente. Porque se o time desarrumar agora, se o clube desarrumar agora, fica um pouco complicado. O Fluminense não pode de maneira nenhuma brigar na parte de baixo da tabela do Brasileirão, ainda mais agora que só tem o Campeonato Brasileiro para jogar. Agora tem as condições em relação a todos, né? Então, assim, sobre o futuro do Fluminense, eu acredito que o Fluminense vai dar tempo aí pro Marcão para saber como que vai ser e como que o Marcão vai se sair. Mas o Gabriel Milito, né? Fluminense setor? Eu não sei. Eu não sei também se é um perfil para isso agora, né? A grande realidade é que a gente saiu de um Fluminense que poderia hoje estar na semifinal de uma Sul-Americana que era totalmente possível passar do Lanús, e uma semifinal de Copa do Brasil agora, né? Agora a gente está sem treinador, com uma crise e se perguntando o que vai acontecer. Então não deu tempo de apurar informações, não deu tempo de fazer nada, mas relaxa que aqui no canal do Flu a gente sempre vai trazer tudo pra você. Tá bom, meus queridos? Então é isso. Um beijo no seu coração. Não esquece de deixar o like para ajudar o canal, sempre importante. Ative o sininho tricolor, se inscreva e deixe a sua opinião sobre o ato do Renato. Foi triste a saída dele? Foi. Parece que ele não se importa muito com o Fluminense não, né, pra fazer isso. Deu uma arranhada aí na... Como é que se diz? Na ideologia não, né? No caso de ser ídolo. Na sua imagem como ídolo do Fluminense, né? Então é isso. Beijo, gente. Fiquem todos bem, tchau. E vamos ver o que o futuro nos aguarda. Valeu.